Tá todo mundo ligado. Você que está aí no Esquenta estudando por passo, programa de avaliação seriado da UEM, estamos com você resolvendo algumas questões da edição 2011. E acompanhe agora a resolução da questão 19 do gabarito 1. É uma questão teórica muito bacana, por sinal. Acompanhe, por favor, o enunciado. Certa quantidade de gás ideal é submetido a um processo ou submetida a um processo adiabático. A partir dessa informação, assinale o que for correto. Proposição 01. A temperatura do gás aumenta se o processo for uma compressão. Perfeito, proposição correta. Agora, como é que você pode entender esse tipo de processo? Toda transformação adiabática, ela tem por característica fundamental acontecer de forma muito rápida. Então não dá tempo do gás roubar calor de uma fonte térmica qualquer, nem perder calor muito rapidamente. Então nós colocamos, como se fosse numa balança ou então numa gangorra, dois elementos. A energia interna, que tem a ver com a temperatura, e por sua vez com a energia cinética que cada partícula gasosa tem, e do outro lado nós pensamos no trabalho que está relacionado ao volume. Então é mais ou menos assim. Para o volume ficar maior, a gente tem que gastar energia, porque a gente tem que separar uma molécula da outra. Como é gasta essa energia? Ela é feita a partir da energia que mantém a temperatura do gás estável, que é a energia interna, que por sua vez é muito parecida com a energia cinética. Então, para a energia interna diminuir, automaticamente ele tem que aumentar de tamanho. Então veja, todo mundo que já usou um desodorante spray, na hora que aperta o reservatório, o tubinho, para sair o gás, para sair o conteúdo do desodorante, por exemplo, o gás que está lá dentro está comprimido e ele se expande. Ao se tornar maior, a temperatura dele diminui. É um caso típico de uma transformação adiabática, onde o gás dentro do recipiente está comprimido, ocupa um volume pequeno. Quando ele se expande, a temperatura cai. Então, nada mais justo do que imaginar que se acontecesse o contrário, deveria também acontecer na mesma ordem lógica. Veja, a temperatura do gás aumenta se for uma compressão. Se ele se expande, diminui a temperatura. Se comprime, aumenta a temperatura. Perfeita. Alternativa 01, correta. 2. Para qualquer processo adiabático, o volume final será sempre menor do que o volume inicial. Olha, proposição falsa. Nós acabamos de citar um exemplo. Tem o gás dentro de um tubo, desodorante, pressiona ele, a tendência não só do gás, mas do tubo do qual que ele abandonou, tende a ficar um pouquinho mais frio. A temperatura cai porque ele está reduzindo a sua energia interna. Então, por isso, proposição 02, ela é falsa. 4. A energia cinética do gás varia? Claro que varia. Energia cinética é medida em energia, sinônimo de mudança de temperatura. Se você se recordar das equações, e não quer muito pensar em equações, pensando mais nos conceitos, mas veja, a energia cinética é dada pela expressão 3 meios de N vezes R vezes T, onde N é o número de mols, R é a constante geral dos gases perfeitos, e T é a temperatura absoluta. Aumentou a temperatura, ou reduziu a temperatura, a energia cinética certamente se altera. Ok? 8. A velocidade média de cada partícula varia inversamente com a temperatura? Não, de novo. Na teoria cinética dos gases, quanto mais temperatura se tem, maior a velocidade que as partículas têm. Mas escuta, não precisa ir muito longe não. Pensa num exemplo onde você pode visualizar isso com outro estado físico na sua própria casa. Põe a água para ferver e perceba, quando a água acabou de sair da torneira, ou de uma geladeira, ou de um lugar qualquer, se você olhar para a água que está contida nessa panela, ela está calminha, quietinha. Durante o processo de fervura ou de ebulição, você vai perceber que as partículas começam a se mover. Tanto que no ato da ebulição, a água fica toda tumultuada, pulando, né? Então, automaticamente, nós podemos acreditar que sim, a velocidade média de cada partícula varia. Inversamente? Não, infelizmente. Proporcionalmente. Quanto mais temperatura se tem, mais velocidade se tem, ok? E finalmente, para nós, item 16. A densidade do gás diminui se o processo for uma expansão. Qualquer material que se expande aumenta o volume. Lembra, densidade para nós é uma relação matemática entre massa e volume. Se o volume aumenta, a densidade cai, e vice-versa, certo? Portanto, meninos e meninas, confira gabarito 01, 04, 06. Fique conosco que nós temos mais questões a serem resolvidas. Um grande abraço a todos, boa semana, tchau, tchau.